Um pouco de azeite, um vaso vazio e um quarto fechado é o suficiente. Povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma live, mais um nosso devocional, mais uma semana se iniciando, mais uma segunda-feira de luta, de guerra. Um bom dia a todos e a graça de Jesus Cristo. O texto de hoje é 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 ao 6. Que diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse a seu filho: Traz mais um vaso. E ele disse: Não há mais vaso. Então o azeite parou. Texto conhecidíssimo, muitos pregadores amam esse texto para falar a respeito da multiplicação da viúva. E o que nós podemos tirar daqui? Nos dias atuais, nos dias do século XXI, a igreja brasileira, muitos crentes, aliás, vivem de eventos, esperam congressos, esperam cultos da vitória, campanha da porta aberta e por aí vai, o nome que você quiser dar. E eles esperam eventos especiais para terem as vidas transformadas, avivadas e renovadas. Pessoas que esperam movimentos diferenciados para voltarem ao primeiro amor. E nesse caminho nós esquecemos que o suficiente para Deus é o simples, é o básico, é o dia a dia. Tem pessoas que só conseguem viver, só conseguem sentir a presença de Deus e ter a presença de Deus se fazer um movimento diferente, se tiver o jogo de luz, se tiver o congresso, se tiver a bateria tocando, tem que ter multidão de gente, tem que ser na vigília, tem que ser num culto especial, tem que ser na campanha da vitória. Pessoas que vivem de momentos, pessoas que precisam de momentos especiais para terem o encontro com Jesus. E Deus não se empolga com evento e com multidão. Nós se empolgamos, nós ficamos emocionados. Agora Deus não se empolga. Deus não se empolga com multidão, com barulho, com jogo de luz, com cartaz bonito, com fotógrafo no culto. Deus não se importa e Deus não se emociona nem um pouco com isso. Quem se empolga e se emociona é a gente. Nós esquecemos que um quarto, um pouco de azeite, um vaso vazio e um quarto fechado é o suficiente para nós. É o suficiente para Deus. Talvez o avivamento espiritual que você tanto espera esteja a 1/4 de distância. Não um congresso, não a vigília, não a virada do ano. O avivamento espiritual que você tanto espera talvez esteja a 1/4 de distância de você. Nós esquecemos que Deus trabalha com pouco. O avivamento é fácil de ser vivido. Eu digo fácil, mas não no quesito da trajetória ser fácil. Não, é complicado. Mas o avivamento está ao acesso de todos. Olha só, a viúva ela entra com um pouco de azeite, vaso vazio e o quarto fechado.
Azeite, vaso vazio e o quarto fechado. Deus só precisa disso. Deus não precisa de jogo de luz. Deus não precisa de roda-roda. Deus não precisa de bumbo de bateria. Deus não precisa de cartaz bonito. Deus não precisa de mídia de Instagram. Deus não precisa de fotos bem tiradas. Deus não precisa de multidão de gente. Deus não precisa de milhões de seguidores. Deus não precisa nada disso para te avivar. Ele só precisa de um pouco de azeite, um vaso vazio e um quarto fechado. Azeite no Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, significa unção. Vaso vazio, a visão do Novo Testamento, são os crentes. Jeremias 18. Paulo fala que nós somos vasos de barro que contêm o precioso valor do Evangelho. Deus depositou tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso. Nós somos os vasos de honra. Nós somos filhos de Deus. Nós somos os vasos. Então vaso significa o crente. E o quarto secreto é intimidade. É Mateus 6, capítulo 6. Entrar no quarto, fechar a porta. Então Deus só precisa de um pouco de azeite, que é aquele desejo, aquela chama que está se acendendo no seu coração para buscar o Senhor. Isso para Ele é o suficiente. Ele também precisa de um vaso vazio. O vaso tem que estar vazio de pecado, tem que estar vazio de pensamentos impuros, tem que estar vazio de tudo para se encher do Espírito. E por último, Deus só precisa de um quarto fechado. O segredo para ser um cristão constante, e quando eu digo cristão constante, é em contraste àquele cristão de emoções. Aquele cristão que é movido por eventos. Só fica crente a semana do evento. Depois de uma semana que passou o congresso, desvia. Não ora, não lê Bíblia, não jejua, não tem experiências com Deus, não ora em línguas, não sabe o que é expulsar demônio, não sabe o que é orar por enfermos, não sabe o que é atuar na obra, não sabe o que é ouvir Deus falar através da palavra, não tem experiências com Deus. Só tem na semana do congresso. Passou o congresso, passou a vigília, passou o evento, acabou. Cristãos que são movidos a eventos. Cristãos que são movidos a emoções. Sabe como é que você faz para não ser um cristão assim e ser um cristão constante, que o tempo todo a chama está pegando? Sabe como é que você faz? O segredo para ser um cristão constante é você entender que a sinceridade do secreto vale muito mais que as emoções de uma multidão. Eu vou repetir. Vou até anotar aqui, grifar aqui para não esquecer essa frase. O segredo para ser um crente constante é entender que a sinceridade do secreto vale muito mais que as emoções da multidão. Você não precisa de muito para começar. Ah, Carlos, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero escrever, eu quero ensinar, eu quero atuar, eu quero pastorear, eu quero aconselhar, eu quero servir, eu quero expulsar demônio, eu quero curar enfermos, eu quero estender a mão e serem batizados com o Espírito Santo, mas eu não tenho tantos seguidores assim. Eu não tô com a foto no banner do cartaz, eu não tô nos holofotes, eu não canto bonito, eu não tô nas maiores igrejas, eu não tô nos maiores palcos. Como é que eu faço isso? Filho, já tem um devocional aqui no perfil, o nome do devocional é Dá Pra Você Ser um Crente Normal. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Deus te usa no pouco, Deus não precisa de muito, Deus só precisa do básico e da sinceridade de coração. Quer começar? Quer começar a ser impactado com experiências pelo Espírito Santo? Quer começar a ter intimidade com Deus? Não precisa de evento. Não espere o evento chegar à sua igreja. Não espere o mês virar. Não espere o próximo ano. Comece agora. Sabe o que você precisa? De um pouco de azeite, um vaso vazio e um quarto fechado. Comece agora. Você só precisa de um pouco de azeite, que é a fé. Um vaso vazio, que é você querendo se encher. E um quarto fechado. Eu te garanto que no silêncio de um quarto fechado, Deus vai gritar no seu ouvido. Talvez nos eventos, eu não estou falando que não deva ter eventos, tá, gente? Não tire minha fala de contexto. Não estou falando que não deva congregar. Teologia que diz que você não precisa estar em comunhão com seus irmãos é heresia. Você tem que congregar, ponto. Mas o que eu estou dizendo é, não se deixe enganar pelos barulhos que a multidão faz.
Talvez o barulho da bateria, o barulho da guitarra, o barulho da gritaria, o barulho das pessoas no meio do culto podem enganar você e pensar que Deus está gritando. Mas muitas das vezes o grito ensurdecedor de Deus vai ser no silêncio de um quarto fechado. Vai ser lágrimas escorrendo em cima de uma página de uma Bíblia. Vai ser suor derramado em oração e Deus vai estar ali. Quer começar a ter experiências? Não espere começar a ter experiências nos grandes eventos. Deus faz sim, Deus faz, eu sou experiência disso. Deus fala em congressos, Deus fala em vigílias, Deus fala no meio do povo dele. Isso é bíblico, Deus fala. Mas não viva apenas disso. A porta está aberta, o vaso está vazio, o azeite está ali para ser multiplicado. Basta você querer. Basta você querer. Ah, eu tenho um pouco, Carlos, para começar. Você tem um azeite? Você tem um pouco de fé ainda? Você tem um pouco de vontade? Você quer? Você está desejando? Tô. Então você é o vaso vazio. Agora só basta você entrar dentro do teu quarto e começar a ter sinceridade com Deus. É começar a olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer, a não ser esse vaso vazio e o pouquinho de azeite que me resta. Isso é suficiente para Deus. Não pense que Deus se emociona com eventos. Deus não se emociona com isso. Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Então não pense que Deus se emociona com eventos. Basta um pouco de azeite na botija, um vaso vazio e um quarto fechado. Para muitos pode parecer solidão, mas quem experimenta ter experiências com Deus sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Então a reflexão de hoje é essa. Você quer mudar de vida, você quer vencer o pecado, você quer ser usado no ministério, você quer ter experiências, você anseia o batismo com o Espírito Santo, você anseia a ser usado por Deus. Você quer tanto, mas você fica esperando o congresso, o evento, a vigília, o culto da vitória, o culto da virada, o poder forte, o jogo de luzes, a fumaça. Fica esperando tantos artifícios, sendo que o suficiente Jesus deixou para nós. Quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e orarás a teu Pai secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Na simplicidade de um quarto é o suficiente. E eu termino dizendo a frase que eu disse no meio do devocional. O segredo para ser um crente constante é entender que a sinceridade da intimidade, a sinceridade de um quarto secreto vale muito mais que as emoções da multidão. Faça o teste. Depois volte e me conte. Um grande abraço a todos vocês. Esse foi o nosso devocional de segunda-feira. Como digo sempre, esse devocional fica salvo aqui no Instagram e fica salvo lá no YouTube. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe e até mais.